Olá, boa noite. Hoje, segunda-feira, 12 de setembro, começa agora mais uma edição do Pecuária BR. O vazio sanitário da soja acaba nos próximos dias em algumas áreas produtoras do país. Saiba quais as regiões onde a situação é favorável para o início do plantio e também como fica a previsão do tempo para os próximos meses. Você vai saber também quais são as áreas propensas para o cultivo das pastagens. O pasto é uma cultura e deve ser tratado como tal. Você vai acompanhar na previsão do tempo daqui a pouco. E ainda as informações do leilão judicial da massa falida Boi Gordo, que acontece amanhã no encerramento da segunda praça, direto da Sociedade Rural Brasileira na capital paulista. O Canal do Boi fará a transmissão a partir do meio-dia. A praça se encerra à 1 da tarde no horário de Brasília. E tem também a nossa agenda de leilões com destaque para o virtual Vanguarda do Nelore, que está em sua 4ª edição. A transmissão será daqui a pouco, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. A realização é da Central Leilões. Aqui nos estúdios nós vamos receber o novo presidente da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul. Uma entidade que recebe bonificações por produzir animais jovens e com carne de muita qualidade. É uma entidade modelo de cadeia produtiva da pecuária. E tem também as informações de mercado e os indicadores de boi gordo e da vaca pronta para abate. Tudo isso agora no Pecuária BR. E nos dias 22 e 23 de setembro, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acontece a 2ª edição do Simpósio Repronutri. O simpósio é organizado pela Embrapa Gado de Corte e também Embrapa Pantanal e reúne temas como reprodução, produção e também nutrição de bovinos em Mato Grosso do Sul. Acompanhe os detalhes na reportagem de Kaile Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. Com temas variados, com enfoque principal em reprodução, produção e nutrição, o objetivo do simpósio é reunir as pesquisas disponíveis junto à vivência da rotina no campo. Para esta pesquisadora, a oportunidade é uma forma de dialogar com os produtores. A ideia com um evento desses é justamente saber o que o campo está precisando, né? É uma oportunidade da gente poder conversar mais com os produtores, com os técnicos, com os veterinários e ter uma interação maior. A gente também sente falta disso, né? Às vezes o produtor fica querendo chegar na gente e precisando de alguma coisa, então a gente tenta gerar oportunidades para que isso aconteça. A programação abordará resultados de pesquisas da Embrapa Pantanal e Gado de Corte, além de casos de sucesso de produtores rurais que aplicaram técnicas simples, porém eficientes, no sistema reprodutivo da fazenda. Inseminação artificial, IATF, manejo reprodutivo, como também a parte de nutrição associada a isso. Então a gente tem essa preocupação de falar da reprodução, mas não só dela. A gente também quer associar com a nutrição, interagir os temas que são extremamente importantes, extremamente ligados. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Fundapam. O simpósio acontece em Campo Grande nos dias 22 e 23 de setembro. Kaile Rodrigues para o SBA. A Casale está investindo cada vez mais na suplementação a pasto. Nós estamos aqui com o Mário Casale Neto, que é diretor comercial e de marketing da Casale e que vai comentar um pouco mais sobre isso. Mário, muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista aqui pra gente. Eu queria que você comentasse primeiro por que vocês estão investindo mais nesse setor da suplementação a pasto. A Casale vem investindo em suplementação a pasto desde 2014. Nós lançamos o Feeder SC, um produto que tem feito muito sucesso aí no mercado. Porque nós entendemos que o caminho da produtividade da pecuária brasileira
passa necessariamente pela suplementação a pasto. Confinamento sempre vai existir, vai aumentar, com certeza. A terminação, muitas vezes, a conta fecha mais facilmente no confinamento, mas a cria, a recria e até muitas vezes a engorda, dependendo da região, pela suplementação a pasto, com certeza tem uma viabilidade econômica muito boa. Nós decidimos então trazer mais um produto para essa suplementação a pasto, que fica como mais uma opção para o produtor, para ele ter menos investimento, menos custo operacional para conseguir ter o resultado do seu animal suplementado lá no pasto, que é o kit da Rotormix para a suplementação a pasto. A Rotormix é uma máquina já muito largamente conhecida, é a famosa que faz a mistura super homogênea com o mínimo de gasto operacional, né, porque é uma máquina que demanda muito pouco de potência do caminhão, do trator, de uma máquina estacionária. Essa máquina que nós trouxemos para cá é a máquina que vem com um kit para suplementação a pasto. Quem já faz a mistura ou já compra misturada de uma fábrica de ração ou já tem uma misturadora local, estacionária, pode continuar trabalhando normalmente com a ração direto no feeder SC para sair para fazer a distribuição. Mas tem a opção agora também de já comprar uma máquina que faça a mistura e que já distribua, né? Isso a gente fez porque foi muito solicitado por diversos clientes, né? Então a gente decidiu aproveitar o nosso know-how já da misturadora Rotormix e fazer uma opção para fazer a suplementação no pasto de forma que ele tenha apenas um equipamento que faça tudo. Então nosso kit de suplementação a pasto para a Rotormix consiste em uma bica mais comprida. Ela garante que você consiga distribuir, mesmo quando tenha o problema de pisoteio com lama do lado do coxo, no período das águas principalmente, né? Então ela mantém uma distância do coxo para que consiga fazer essa suplementação sem que a máquina atole. E fizemos também um eixo tandem diferenciado para conseguir suportar as condições num piso irregular. Então baixo custo, mistura perfeita com o mínimo de gasto de potência e, portanto, de combustível e de horas do trator. A otimização de tempo é completa. Essa máquina faz a mistura de 2 a 3 minutos. Essa máquina toda revestida por dentro com aço inoxidável, inteirinha, que é um opcional, né? As nossas máquinas já vêm todas com fundo com aço inoxidável. Nesse caso, para a suplementação a pasto, a gente recomenda que coloque o revestimento total de aço inoxidável. A Casale inovando mais uma vez, sempre à frente, para o pecuarista ter os melhores resultados. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. E o dólar já começou a semana em forte queda. Vamos até a Bolsa de São Paulo conversar com Rafaela Fávaro. Rafa, essa expectativa de mudança para a moeda americana, ou mudança ou não, na taxa de juros dos Estados Unidos, mexeu com o mercado financeiro hoje? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Mexeu sim, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, viu, Renata? Segundo alguns corretores, alguns operadores de mercado, essa possível mudança ou não na taxa de juros dos Estados Unidos, cada vez que ela vem à tona, ela mexe com os mercados. Isso tem acontecido há cerca de 2 anos já. Havia uma grande expectativa de que os Estados Unidos subissem essa taxa de juros na reunião agora de setembro, mas hoje alguns membros do Banco Central norte-americano deram declarações que mostram que os Estados Unidos ainda não estão prontos para subir essa taxa de juros. A reunião vai acontecer entre os dias 20 e 21 de setembro, portanto, por enquanto, é muita especulação, muita expectativa do mercado. Cada declaração acaba mudando a posição. Hoje o mercado acredita que essa taxa de juros norte-americanas não deva subir, pelo menos agora no curto prazo. E isso acabou provocando uma queda no dólar, que teve uma forte alta na última sexta-feira. Veja só como ficou cotada a moeda americana hoje. A R$ 3,24 mais 90, caiu 0,88%. Isso depois de passar uma manhã em alta. Na cotação mais alta do dia, o dólar chegou a atingir R$ 3,31 e passou a cair com as declarações
declarações que vieram dos Estados Unidos. Renata, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa, até já. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. E no próximo bloco você acompanha o fechamento no mercado de grãos, como ficou o preço da soja, do milho. Nós já voltamos. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é? Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino. Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Virtual Mocho Brasil. 19 de setembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 100 touros Nelore Mocho Melhoradores. Leilão Virtual Mocho Brasil. 19 de setembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não fique de fora deste grande evento. Leilão Virtual de Corte Vitrine Leilões. 21 de setembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de bezerros, bezerras, novilhas, animais filmados em Mato Grosso do Sul. Ligue e agende sua filmagem. Leilão Virtual de Corte Vitrine Leilões. 21 de setembro, quarta, às 8h30 da noite. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Sexto Leilão Estrelas do Quarto de Milha, dia 12 de setembro, segunda-feira, às 19 horas, no Parque Laucídio Coelho, na Acrisul, em Campo Grande. 50 animais da raça Quarto de Milha. Venda de matrizes importadas, doadoras de embriões, animais para esporte, reprodução e trabalho. Na Acrisul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Realização Taquari Horse Leilões Rurais. Transmissão Novo Canal. Nós seguimos com as informações da viagem do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a países da Ásia, com o objetivo de abrir mercados para os nossos produtos. Vamos a Brasília, de lá, Raíssa Lomonte tem as informações. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. A viagem do ministro Blairo Maggi à China já rendeu 50 milhões de dólares nesses setores que você citou. Até então, ele já passou em 5 cidades da China e Seul, na Coreia do Sul. O ministro disse também que abriu caminho para investimentos no Brasil em agroindústria, infraestrutura e logística. Hoje, a etapa da China foi encerrada, mas a viagem vai até o dia 25 deste mês e ainda inclui Mianmar, Malásia, Vietnã e Índia. Mais uma informação, Zaidan, eu falo aqui da Câmara dos Deputados no Salão Verde. A votação da perda de mandato do deputado Eduardo Cunha é o destaque do plenário de hoje em sessão extraordinária, marcada para daqui a pouco às 7 da noite. Cunha está afastado das funções de deputado desde maio deste ano e esteve afastado também da presidência da Casa até 7 de julho, quando renunciou ao cargo. E mais uma informação, Zaidan. Hoje, o presidente Temer assinou a ratificação do Acordo de Paris, que prevê a redução de gases de efeito estufa. Vamos conferir a reportagem. Depois dos Estados Unidos e China, o Brasil é o terceiro país a ratificar o chamado Acordo de Paris. Ele já foi assinado por 197 países e, para passar a valer, tem que ser ratificado por pelo menos 55 países. A meta é reduzir em pelo menos 55% a emissão de gases. Na solenidade em Brasília, o presidente Michel Temer lembrou que a decisão não é de um governo, mas do Estado brasileiro. O que fazemos hoje não visa ao dia de amanhã, mas visa a um futuro
e preserve as condições de vida dos brasileiros no meio ambiente e em todos os demais setores, mesmo aqueles referentes à economia nacional. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, durante a assinatura do tratado, lembrou das ações do governo brasileiro para conter a emissão de gases, principalmente o cadastro ambiental rural e a agricultura de baixo carbono. Plano ABC, uma principal estratégia para o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da restauração adicional. As metas do acordo são cortar as emissões em 37% até 2025 e 40% até 2030. Raíssa Lomonte para o SBA. E agora vamos de previsão do tempo para a região centro-norte do país, onde os pastos continuam ruins, isso por falta de chuvas e também altas temperaturas que têm prejudicado aí. Vamos ver como fica a temperatura, o clima para essa região nos próximos dias, com Thaís Baroni. Olha, no centro-norte do Brasil também tem chovido muito pouco nesses últimos meses e é por isso que o solo e as pastagens estão muito secas em toda essa área. Ao longo dessas próximas semanas, esse cenário não deve mudar, já que vai continuar chovendo muito pouco, principalmente lá no interior da região Nordeste. A chuva vai continuar concentrada no litoral nordestino e no extremo norte do Brasil. Nesses próximos 5 dias até volta a chover em algumas áreas do Acre e também de Rondônia. Mas é uma chuva fraca isolada que não vai recuperar a umidade do solo. E no segundo período, até mesmo nessa área, a chuva diminui ainda mais. Entre os dias 17 e 21 de setembro, a chuva avança um pouco mais em algumas áreas do Pará, mas também vem com baixos acumulados. E lá no interior da região Nordeste, ainda chove pouco nessas próximas 2 semanas. É por isso que, de maneira geral, em praticamente todas as áreas do centro-norte do país, o solo vai continuar muito seco nesses próximos 10 dias. Nós seguimos com o acompanhamento diário dos preços do boi gordo e da vaca pronta para abate em todo o país. O estudo da Rural Business traz os indicadores que são uma média diária para boi e para vaca, feita em 14 praças de produção do país. Nós lembramos que a Rural Business apura os preços para uma boiada com bom acabamento de carcaça e também com boa logística da fazenda para a indústria frigorífica. Vamos começar com os preços da vaca pronta para abate, indicador de preços. Nos últimos 15 dias houve uma alta de 0,5%. A arroba saiu de R$ 133,74, essa é a média Brasil, e chega hoje a R$ 134,42, portanto 0,5% de alta nos últimos 15 dias. Vamos ver agora o indicador de preços boi gordo da Rural Business, boi gordo Brasil, média, eu repito, feita em 14 praças de produção. A arroba saiu no dia 28 de R$ 142,05, chega hoje a R$ 142,86. Uma alta parecida com o preço da vaca, 0,57%, segundo a Rural Business. Acompanhe agora os preços do boi magro em Mato Grosso do Sul, também com números da Rural Business, números, preços brutos, sem desconto de frete e de impostos. Aqui nós temos o estado de Mato Grosso do Sul, onde os preços estão estáveis já há algum tempo. Aliás, em muitas praças de produção, o preço do boi magro ou o preço do mercado de reposição está praticamente estagnado. Tem oferta de animais para serem comercializados, mas a procura é pequena. Em função disso, os preços estão mais ou menos nos mesmos patamares. Aqui nesse estudo de 15 dias, você vê, no dia 28 de agosto, a cotação por unidade estava em R$ 1.800, chega hoje, no dia 12, com R$ 20 de diferença, ou seja, uma queda de 0,56%. Agora, preços do boi magro na Bahia. Vamos saber como se comportou esse preço nos últimos 15 dias. Lembrando que são preços brutos, sem desconto de frete e de impostos, apurados pela Rural Business. Na Bahia, ao contrário, teve uma alta de quase 1,9% nos 15 dias. A unidade saiu de R$ 1.590, passando agora para R$ 1.620, quase 1,9% de alta.
O estudo agora aponta os preços em São Paulo nos últimos 15 dias. São Paulo, preços estáveis em R$ 2.000 nos últimos 15 dias. Eu disse que o mercado de reposição está bastante lento, isso praticamente em todo o país, por falta de apetite dos compradores. O preço do boi gordo também não incentiva muito o invernista a investir no material, na mercadoria de reposição. São Paulo, portanto, R$ 2.000 cravados nos últimos 15 dias. E agora o Rio Grande do Sul, também nesse mesmo estudo, no Rio Grande do Sul, uma alta de 1% nos 15 dias. A cotação saiu de 1.960 no dia 28 de agosto, chega hoje a R$ 1.980, R$ 20 de diferença por unidade, 1% de alta. Aproveitando esse estudo, vamos ver agora os preços do bezerro, também um estudo de 15 dias de preços, começando com o Mato Grosso do Sul. A unidade saiu de R$ 1.250 no dia 28 de agosto, o preço permaneceu até o dia 6, semana passada, terça-feira passada, e agora tem uma queda de R$ 50 por unidade, chegando a 1.200, ou seja, 4% de alta nessa parte final desse estudo de 15 dias. Agora, preços do bezerro na Bahia, também com esse estudo de 15 dias, a unidade saiu de R$ 1.040 no dia 28 de agosto, chega hoje com R$ 20 de diferença, 1.020 ou quase 1,9%, um pouquinho mais de 1,9% de queda na Bahia. Agora o preço do bezerro em São Paulo, também segundo a Rural Business, nesse estudo de 15 dias, uma queda de 1,5%. A unidade saiu de R$ 1.320, chega hoje a R$ 1.300, 1,52% de queda, segundo a Rural Business. Renata. Você acompanha uma cotação do boi gordo. No mic? Eu recebo aqui nos estúdios o presidente da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul. Ele foi empossado, na verdade ele foi reconduzido ao cargo de presidente no último dia 15 de agosto, num dia em que houve uma aclamação, né? Não teve chapa, não teve disputa de chapa na eleição, então foi uma aclamação pelos associados da Novilho Precoce e a posse também aconteceu no dia 15 de agosto. É o Nedson Rodrigues, um pecuarista e agricultor que faz muito bem o trabalho de integração agricultura e pecuária, mas hoje nós não, infelizmente, em função do tempo, não vamos abordar a tecnologia que ele usa para fazer a integração lavoura e pecuária, que é bastante reconhecida no estado, em Mato Grosso do Sul, mas também fora das fronteiras sul-mato-grossenses. Hoje vamos falar sobre os planos da diretoria da Novilho Precoce, uma entidade modelo no sistema de comercialização, na parceria que a associação tem com a indústria frigorífica e com o varejo. Ou seja, tem uma produção, todos eles se esforçam para produzir animais jovens, mas tem também uma compensação nessa cadeia de produção. Tudo bem, Nedson? Tudo bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Por favor, fala pra gente quais são os planos, você agora novamente à frente da Novilho Precoce. Então, Zaidan, eu estou retornando, como você disse, né? E uma das preocupações é não fazer o mesmo que a gente fez lá atrás.
Então, mas deu tão certo? Então, mas o desafio é buscar coisas novas. Bom, tá Até porque a associação sempre foi uma entidade que sempre buscou pioneirismo em muitas coisas, em muitas parcerias, em trabalhar com qualidade de carne, com avaliação de carcaça. Né? Ela sempre teve à frente do seu tempo, pensando alguns anos à frente de uma pecuária tradicional. E eu acho que não pode perder isso. Eu acho que a gente tem que continuar à frente. Então, assim, eu penso em buscar coisas novas. É lógico que o primeiro desafio é manter o que a gente tem hoje, que temos várias parcerias com varejo, com grandes redes frigoríficas, né? Então, é manter isso e aprimorar no sentido que for melhor. É mais de uma rede frigorífica? Porque eu tinha informação de que era apenas com uma grande indústria. Nós até podemos citar aqui. Nós temos uma parceria com varejo, onde os abates ocorrem em duas indústrias frigoríficas diferentes. E temos uma outra parceria, essa é com a indústria mesmo. Né? Então, mas nós abatemos com duas indústrias frigoríficas. Então, assim, é manter isso e buscar coisas novas. E aí, por que buscar coisas novas? Porque o mercado ele vem chegando, ele vai evoluindo cada dia mais. Como a associação sempre se pautou por ser diferente, por ser a pioneira, então nós precisamos de coisas novas. E hoje no mercado está muito difícil você achar coisas novas. Então é um desafio bastante grande, mas a gente está empenhado nisso. Mas muitas coisas que vocês realizam na associação continuam novas até hoje e muitas associações do país ainda não atingiram esse nível de integração dentro da cadeia pecuária. Assim, nós sempre trabalhamos com qualidade de carcaça para atender alguns nichos de mercado que querem uma carne de melhor qualidade, certo? Então, isso logicamente no Brasil hoje existe muito pouco isso, alguns pequenos negócios que são feitos isso. A associação realmente tem um volume muito grande, de 170 mil cabeças abatidas em 2015. Esse ano vai ser mais ou menos o mesmo número, talvez até superar um pouquinho. Então, é grande, é um negócio muito grande e a gente consegue vários mercados hoje, mas todos esses mercados são internos. Tudo a nossa carne está no mercado interno hoje. E dentro do mercado interno... Só em Mato Grosso do Sul ou vai para outros estados também? A carne nossa fica muito pouco aqui dentro, ela vai para os grandes centros, né? Nas redes de varejo, que são redes nacionais. Então, dentro do Brasil hoje, a associação a gente já conseguiu, talvez assim, tudo de bom que a gente poderia conseguir com essas parcerias, com bônus, com classificação das carcaças. A gente está, não que não possa evoluir, pode, mas a gente já está meio no limite, meio no teto. Então a gente está pensando em algo maior, algo a nível de exportação, buscar mercados que valorizem outras coisas, a não ser só uma boa carcaça. Por exemplo, a questão de sustentabilidade hoje, de falar em sustentabilidade, em boas práticas. Então a gente está muito focado da porteira para dentro também. Vamos dizer assim, ajudar o produtor da porteira para dentro se organizar, fazer uma pecuária legal, uma pecuária sustentável, organizada, ter fazendas organizadas. E a gente acha que existe um mercado, provavelmente inicialmente lá fora, que possa valorizar um pouco esse produto de fazenda bem. Então a gente quer sair na frente, a gente quer buscar isso, uma coisa que talvez vai estar se falando daqui, está se falando hoje, mas não existe nada palpável de negócio isso ainda no Brasil, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai estar falando que a gente vai estar constituindo um negócio desse. Então acho que esse é o desafio. Vocês têm em mente a criação de um selo para essa carne, para ganhar o mercado internacional? Não sei se um selo, mas um protocolo, um programa onde todos os associados estão dentro de um protocolo de produção, dentro de um programa, que pode ser uma certificação, pode ser um protocolo da associação mesmo, né? E aonde isso a gente pode vender isso, vender esse programa, essa forma, para algum cliente que queira realmente valorizar esse tipo de produto. Como é que a indústria vê essa iniciativa da criação desse protocolo? Ela vê mercados lá fora interessados nesse tipo de produto? Então, na realidade, nós estamos ainda um passo atrás, né? Nós estamos ainda na fase de planejamento, na fase de
conhecer um pouco mais o mercado. Então, assim, isso são planos ainda. Então, assim, a gente tem muito pouca coisa estimada. Mas esse é o desafio nosso para os próximos 2 anos. A gente está alinhando para isso. Que existe um mercado, eu acho que existe. Eu não sei o tamanho dele, se é difícil acessar, se é muito pequeno, né? Mas a gente acredita que esse mercado, se não tem hoje ainda, mas eu acho que vai ter no futuro, pela pressão que tem hoje do mundo inteiro na questão de sustentabilidade, de fazer uma pecuária legal, uma pecuária correta, né? Então, eu acho que... Uma explicação para o nosso público, além da bonificação que a indústria paga a mais por arroba negociada aqui em Mato Grosso do Sul, vocês tinham um incentivo do governo, aliás, a associação nasceu com esse incentivo. Isso. O ICM, o imposto que era cobrado nas transações com carne, o Estado abriu mão desse imposto, que era revertido para vocês. Hoje, esse programa está suspenso pelo governo do Estado. O que deverá acontecer a partir de agora? Só uma coisa, esse programa é um programa do governo estadual que não é só para a Associação do Novilho Precoce. Ela é para todos os produtores que se interessarem e faz seu cadastramento dentro da Secretaria de Produção e ele poderia ter acesso a esse programa. Mas tem que vender novilho precoce. Isso, tem que ser novilho precoce. Esse programa, quando entrou o novo governo, ele sempre nos disse que ele queria reformular esse programa. E ele montou uma comissão no final do ano passado, onde a associação fez parte dessa comissão. Nós tivemos uma cadeira com várias entidades do setor e secretarias do governo, onde foi elaborado um novo programa. Esse novo programa, o governo soltou um decreto esses dias atrás, dizendo que deve começar a funcionar a partir de janeiro ou fevereiro de 2017. E parou com o programa velho para fazer essa transição do programa velho para o novo. O que deve mudar, Nedson? Vai mudar um pouco que antes se via muito só a idade do animal, né? O programa do novilho precoce, então tinha que ser um animal jovem. Olhava a idade do animal e se ele fosse um animal jovem, ele já recebia o seu bônus, né? E hoje vai ser uma coisa um pouco mais elaborada, com valorizando outras coisas, como acabamento de gordura, como alguns processos dentro da fazenda. Então, assim... As práticas ambientais vão ser observadas. Alguma coisa assim, não muito exigência máxima, são coisas simples, mas que os pecuaristas estejam de forma legal dentro dessas coisas simples. E aí vai ter um novo formato, um programa, que não vai ser só olhar a idade do animal, olhar o dente e ver a idade, vai ser apenas um item e vai ter outros itens que também vão compor esse programa para que o pecuarista possa acessar esse bônus, vamos dizer, essa volta do ICMS para ele, né? Então a gente está aguardando, eu acredito que pelo decreto em janeiro, o governo deve estar lançando esse novo programa. O bônus dado pela indústria, hoje está compensando? É melhor do que quanto é que está na prática hoje? É melhor do que a gente está na vala comum. Então, por isso que a associação sempre ela teve alguma coisa diferencial, né, em relação ao mercado comum. O bônus hoje, ele é muito variável porque depende para onde vai essa carne, depende da categoria animal, de acabamento, de um monte de coisa. Então, assim, tem parcerias para novilhas, né, que vai para as redes de varejo, tem parceria para boi castrado, para boi inteiro é um percentual pequeno, porque o mercado hoje não quer um boi inteiro sem acabamento, né? Tem o problema da qualidade de carne. Então, mas tem um bônus pequeno para um boi jovem, inteiro, mais jovem. Então, assim, todas as categorias animais, a gente tem um bônus, mas esse bônus ele é muito... E aí, mesmo dentro de uma categoria de fêmea, novilha, tem a divisão por peso, quanto mais pesada, maior o bônus, quanto mais gorda, tem assim, então... Vamos pegar um exemplo prático. Arroba hoje, Mato Grosso do Sul, 141, 140, às vezes 142, para uma boiada comum. Certo. Para um boi inteiro, vamos falar no boi inteiro, que a maioria do país ainda é de bois inteiros, né? Aliás, Mato Grosso do Sul é o estado que tem mais bois castrados
sendo ofertados. Para um boi inteiro de até 30 meses de idade no abate, qual seria a bonificação que vocês recebem acima desse valor de mercado? Hoje nós temos uma bonificação de 1% para um boi gordura 2 e 2% para um boi gordura 3. Então vamos dizer que a gente ficar na média aí, 1,5% num boi, mas não seria até 30 meses, seria até 24 meses, que seria um animal até com 2 dentes definitivos. Passou então, para 30, passou para 30 aí perde já não ganha essa bonificação, seria uma arroba do boi sem bonificação. Então Agora, tem que conseguir colocar, para você ganhar um pouquinho de bonificação, tem que conseguir colocar gordura nesse boi inteiro. Agora, isso tem que compensar, não é, Nedson? Para vocês fazerem um trabalho, não é fácil terminar um animal com 24 meses, com 20 meses, como vocês fazem isso tranquilamente. Essa tecnologia que vocês investem, compensa o que vocês recebem de bonificação? Na realidade, a gente procura fazer, não que o bônus tenha que pagar esse investimento, aí não fecha. Não é que o bônus vai pagar o investimento. Só que esses investimentos em tecnologia, o produtor ele já ganha dentro da fazenda, ele ganha na rentabilidade do negócio dele. Quando eu falo que um produtor que abatia uma boiada de 3 anos de idade, ele passou para 2, ele, com certeza, ele aumentou o custo dele por investimento em tecnologia. Trato, ração, manejo de pastagem, muitas outras coisas. Genética também. Não vai ser o bônus de 2% ou de 5% que seja, que vai pagar esse investimento dele. Só que ele já vai ter uma rentabilidade muito maior pelo sistema de produção dele, que ele encurtou o ciclo. E aí mais o bônus ainda, então eu falo assim sempre, o bônus é a cereja do bolo. Ele não vai deixar ninguém rico, mas ele compensa ali na hora de você vender o produto final, você ainda tem um plus a mais, uma coisa a mais que vai te remunerar também por isso. Mas a conta ela não é simples, o bônus tem que pagar o investimento, não, aí não vai pagar. Mas o investimento ele também se paga de outra forma, na forma da rentabilidade. Explica melhor esse retorno, tira o bônus, vamos falar desse retorno que você mencionou. Investindo-se em tecnologia, você tem um retorno dentro da fazenda. Então, eu vou te dar um dado assim, por exemplo, na nossa propriedade a gente eu abato animais de 24 meses e eu abato animais de 14 meses, que são os super precoces. Né? O animal de 14 meses, ele me dá mais ou menos em torno de eu não tenho um número de cabeça hoje, mas o número em reais, até porque não terminou o ano ainda. Mas vamos dizer que eu teria lá um lucro de 30% ao ano num boi de 24 meses. Num de 14 meses, eu vou ter um lucro, vou passar de 30% para 45%. Logicamente, eu gastei mais, mas a rentabilidade é maior, porque eu diminuí o período desse animal. Então, eu ganhei no giro que esse animal tem, apesar de ter gastado mais. Diminuindo-se a idade, você tem o retorno maior. Tem o retorno maior. Entendeu? Então, isso, quando a gente orienta os produtores a fazer esse tipo de coisa, utilizar a tecnologia, tratar boi, hoje tem muita tecnologia de suplementação, de alimentação, de integração lavoura-pecuária, de adubação de pastagem, tudo isso contribui para que o animal ganhe mais peso e ele vá antes para o abate. Faça o acabamento de gordura, aumente o peso, e vai mais cedo ainda para o abate. Tudo isso, ele aumenta um custo, mas ele gera uma rentabilidade maior pelo giro maior que você vai dar. Né? E aí, nesse momento que você fez um produto melhor, concorda comigo que ele é mais jovem, a carne é mais macia, essa carcaça é mais bem acabada, né? Ele fez um trabalho bonito dentro da fazenda para entregar um produto de melhor qualidade para o mercado. Aí ele é recompensado pelas parcerias nossas que vai pagar um plus a mais por esse animal de melhor qualidade. Conversei com o Nedson Rodrigues, que é o presidente da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Nedson, pela sua entrevista Zaidan. aqui. Sucesso à frente da associação. Muito obrigado, estamos sempre à disposição lá. No fim da semana passada, os preços da soja e também do milho tiveram ganhos. E hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou que a produção norte-americana será maior. Vamos até a Bolsa de São Paulo, Rafaela Fávaro. Isso trouxe impacto para os preços aqui no Brasil?
Olha, Renata, trouxe sim, principalmente para o mercado da soja. Isso porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disse que a estimativa de produção da soja na safra 16-17 é de 114 milhões de toneladas, a maior safra da história dos Estados Unidos. E o Brasil, a produção de soja do Brasil é uma grande concorrente da produção de soja dos Estados Unidos nas exportações. Como há essa expectativa de uma grande produção por lá, os preços na Bolsa de Chicago caíram e aqui no Brasil também tiveram queda depois de uma forte recuperação na semana passada. Veja como ficaram os números apurados pelo CPEA no estado do Paraná. O preço da soja começou a semana passada em torno de R$ 75,00 a saca de 60 quilos e na sexta-feira chegou a R$ 77,26 a saca. Hoje registra uma leve queda em relação ao final da semana passada, negociado agora a R$ 77,04 a saca de 60 quilos. Os preços do milho também tiveram queda no mercado internacional. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou que a produção deve ser menor do que no relatório passado de milho. Só que mesmo assim, este valor que foi divulgado hoje é acima do que o mercado esperava. Isso trouxe queda para os preços e acaba se refletindo também no mercado interno. Veja só como ficaram os números apurados pelo CPEA. O preço que havia se recuperado na semana passada, passando dos R$ 42,00 a saca, caiu hoje e ficou em R$ 41,97 a saca de 60 quilos, preços do milho apurados em Campinas pelo CPEA. Você acompanha também o mercado futuro do milho aqui na BMF Bovespa. Veja como ficaram os principais contratos negociados ao longo do dia. Para setembro, milho a R$ 42,20 a saca, sobe 1,15%. A maior alta foi registrada para o contrato de novembro, que chegou em R$ 42,70 a saca, ganho de 2,30%. Para janeiro do ano que vem, o milho já é negociado na Bolsa a R$ 42,85 a saca de 60 quilos, alta de 1,93%. E para março do ano que vem, R$ 41,46 a saca, alta de 1,69%. O contrato mais longo para o milho na BMF Bovespa tem uma alta de quase R$ 1 por saca em relação à última sexta-feira. Renata, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, obrigada, Rafa. E agora você acompanha a cotação do milho, saca de 60 quilos, segundo a agência Rural Business. Termina amanhã a segunda praça ou segunda etapa do leilão judicial da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo, com um lote de 135 mil hectares sendo ofertado, lote que fica em Mato Grosso, no Vale do Guaporé. É um leilão misto que tem a participação de lances pela internet. Aliás, esses lances terminam amanhã à 13h, horário de Brasília, pela internet, e tem também a praça presencial, ou seja, os interessados poderão se dirigir à Sociedade Rural Brasileira em São Paulo, bem no centro da capital paulista, e dar os seus lances de maneira presencial. O Canal do Boi transmite esse leilão a partir do meio-dia desta terça-feira. Nossa equipe já está na Sociedade Rural. Vamos para lá, então, conversar com Walter Pulga Júnior, que tem as informações. Boa noite, Pulga. Boa noite, Saidan. Boa noite a você e boa noite a todos. Bom, eu estou aqui no centro de São Paulo, ao lado da Praça Ramos. Atrás da praça nós temos o Teatro Municipal, referência para São Paulo, para quem conhece a cidade. Atrás das nossas câmeras nós temos o Viaduto do Chá, né? E aqui, distante 300 metros, nós temos a BMF Bovespa, a nossa bolsa. Agora, neste prédio que você vê, atrás de mim aqui, Zaidan, nós temos a sede da Sociedade Rural Brasileira. Fica no 19º andar. É a
conhecida como Rua Formosa, número 367. Um antigo edifício chamado CBI, né, Companhia Brasileira de Investimento. É no 19º andar, na sede da Sociedade Rural Brasileira, que nós teremos amanhã esse leilão da massa falida, né, de Fazendas Reunidas Boi Gordo. Um lote muito grande de 131 mil hectares e outros 17 lotes, 17 fazendas que serão leiloadas em segunda praça, como você bem lembrou. Para vender esse lote, nós temos um desconto, né? Estava avaliado em 511 milhões de reais, agora o preço caiu, né, vamos dizer assim, para 305 milhões de reais e às 13 horas começa o leilão híbrido, com participação de lances via internet, online e também presencial. Agora, o que o juiz Marcelo Sacramone aconselhou e o promotor responsável por esse leilão judicial da massa falida de Fazendas Boi Gordo aconselhava é que os interessados cheguem por volta de 10 horas e 30 minutos, logo cedo aqui à sede da Sociedade Rural Brasileira, porque é necessário fazer um cadastro, apresentar documentos de identificação para poder dar esses lances no que chamamos de leilão presencial. Já internet também é necessário fazer o seu cadastro, de preferência faça o mais rápido possível, o leilão é contínuo, está ocorrendo já há alguns dias, né? Já há um bom tempo, mas nós teremos então em segunda praça este leilão. Agora, Zaidan, uma informação importante, o que ocorrerá caso não tenhamos um arrematante, né? Caso esse lote não seja vendido? Nós teremos em seguida, por volta de 13 horas e 30 minutos, o início do chamado leilão de praça única, ou seja, essa grande área de 131 mil hectares será dividida em 31 fazendas. São áreas independentes, com acesso independente, com características de pecuária, algumas, outras para agricultura, que serão leiloadas uma a uma. Serão 31 lotes. E se não ocorrer a arrematação, nós teremos, então, uma retomada, já foi anunciado pelos responsáveis na área jurídica desse leilão, uma retomada dessa área pelos credores da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. Então, se não ocorrer esta venda, é uma oportunidade rara, é uma das maiores áreas à venda no país hoje, né? Ainda mais nessa região, lá no Mato Grosso. O que nós teremos seria a retomada, uma proposta de retomada para produzir nessa área, Zaidan, e daqui a uns 5 anos, então, voltar a um leilão. Nesse período, os credores receberiam algum fruto, né, dessa operação nessa área muito grande que nós temos lá no Mato Grosso. Amanhã o Canal do Boi transmite a partir das 9 horas e 15 minutos no horário de Brasília as primeiras informações sobre esse leilão, que deve começar às 11 horas da manhã com a leitura oficial, Zaidan, do edital. O edital é um edital longo, é exigência da Justiça que isso seja feito e nós teremos então a leitura oficial desse edital, que será transmitida ao vivo aqui pelo Canal do Boi. E em seguida teremos a transmissão do leilão também ao vivo. Transparência é o que a Justiça quer nesse leilão, que envolve aí 32 mil pessoas lesadas na época, né, pela Fazendas Reunidas Boi Gordo. Essas são as principais informações, Zaidan. Amanhã cedo estaremos aqui para acompanhar o início dos trabalhos, logo a partir das 9 horas e 15 minutos no horário de Brasília. A equipe do Canal do Boi já está a postos e nós estaremos acompanhando todo o desenrolar desse processo. É com você. Legal, obrigado, Walter Pulga. Amanhã, portanto, o fechamento dessa etapa. Vamos mostrar imagens desse lote de 135 mil hectares no Vale do Guaporé, no Mato Grosso. Fica no município de Comodoro. E na segunda praça, já que não houve arrematante, na primeira praça há um deságio de 500 e poucos milhões de reais para 300 e poucos milhões de reais, o valor inicial desse lote de 135 mil hectares. E amanhã, portanto, a abertura dos lances que estão sendo dados até a 1 da tarde, horário de Brasília, você vai ver tudo aqui conosco no Canal do Boi. Depois do intervalo comercial, nós teremos os preços da pecuária de corte direto da Bolsa em São Paulo. E daqui a pouco as informações dos leilões da nossa agenda aqui do SBA. Até já.
O melhor da genética em um só lugar. Leilão Virtual Vanguarda do Nelore, 4ª edição. 12 de setembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 120 touros Nelore provados. Leilão Virtual Vanguarda do Nelore, 4ª edição. 12 de setembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Aproveite esta grande oportunidade de investimento no Triângulo Mineiro. Serão leiloadas em segunda praça com desconto de 40%. 3 glebas de terras no município de Perdizes, Minas Gerais. Ótima localização no Triângulo Mineiro, a 100 quilômetros de Uberaba e 140 quilômetros de Uberlândia. E ainda, um lote urbano margeando a rodovia MG 462. O Triângulo Mineiro é reconhecido nacionalmente por suas terras férteis, infraestrutura, excelente logística de escoamento de produção, frigoríficos e armazéns granileiros. Não perca essa oportunidade. O prazo final para lances é 15 de setembro, às 12h30. Acesse o site www.lute.com.br ou ligue 011 3266 2771. Uma oportunidade única. Você já pegou onda? Então vem com o Tabapuã da Córrego pegar a melhor onda da sua vida. A onda da pecuária de resultados. 21º leilão Berço do Tabapuã. 13 de setembro, às 20h30, virtual pelo Canal do Boi. 60 touros RGD super avaliados, provados em ganho de peso ABCZ, avaliados em ultrassonografia de carcaça e andrologia precoce. E mais 15 fêmeas RGD Prêmios da reserva. Informações, Central Leilões e Fazenda Córrego da Santa Cecília. Tabapuã da Córrego. Moeda forte. Sexto leilão Estrelas do Quarto de Milha, dia 12 de setembro, segunda-feira, às 19h, no Parque Laucídio Coelho, na Acrisul, em Campo Grande. 50 animais da raça Quarto de Milha. Venda de matrizes importadas, doadoras de embriões, animais para esporte, reprodução e trabalho. Na Acrisul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Realização Taquari Horse Leilões Rurais. Transmissão Novo Canal. Pecuária BR de volta e agora com o fechamento do mercado pecuário. Rafa? Olha, Renata, os preços dos suínos e dos frangos tiveram alta forte nas 2 primeiras semanas do mês de agosto. E nesta segunda-feira, eles ficaram estáveis, mas mantiveram pelo menos essa tendência de ganhos que foram registradas nas últimas semanas. Começamos com os números do suíno que você acompanha agora, suíno vivo, apurado pelo CPEA em Santa Catarina. O preço é o mesmo da última sexta-feira, mas com alta ao longo da última semana. Agora o suíno vivo é negociado a R$ 3,35 por quilo, recuperando parte das quedas que foram registradas nos últimos dias de agosto. O preço do frango já vem estabilizado há mais dias do que do suíno, mas também com essa tendência de alta, se estabilizou em alta. Você acompanha agora o preço do frango congelado, apurado no estado de São Paulo pelo CPEA. Nos últimos 4 dias, o preço do frango ficou em R$ 4,52 por quilo. Na última segunda-feira estava em R$ 4,39 por quilo, apresenta, portanto, alta de mais de 3% no acumulado deste mês de setembro. Agora a pecuária de corte, começando com os preços do bezerro. Veja como ficaram os números apurados pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. O preço do bezerro teve mais uma queda que já se estende da semana passada e agora é negociado a R$ 1.281,77 por cabeça. Analisando o gráfico, dá para perceber que o preço do bezerro, o mercado do bezerro, ainda tem uma instabilidade muito grande. Nos últimos 5 dias, em 2, os valores passaram de R$ 1.300 por cabeça, uma grande oscilação ainda registrada no mercado físico do bezerro pelo CPEA. Agora, preços do boi gordo. Você acompanha como ficaram os números. Uma segunda-feira de alta para o boi gordo, segundo o CPEA, aqui no estado de São Paulo.
Na semana passada toda, os valores ficaram abaixo de R$ 149,00 arroba e hoje tiveram ganho, chegando a R$ 149,14 arroba. Agora aqui na BMF Bovespa, ao longo de todo o dia, os preços tiveram queda no mercado futuro. Você acompanha agora o fechamento do mercado, veja só como ficaram os valores. Preço de setembro a R$ 150,01 arroba, cai pouco mais de 0,5% em relação à sexta-feira. Outubro tem queda de 0,56%, negociado a R$ 152,47 arroba. Para novembro, o boi gordo fica a R$ 154,23 arroba, a queda é maior, de 0,94%, e o contrato de maio do ano que vem está neste momento a R$ 146,50 arroba, uma queda de 0,46%. Bom, Renata, eu encerro por aqui essa minha participação e volto com você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafaela Fava, obrigado pelas informações. E agora você acompanha os destaques da nossa agenda de leilões com o Adriano Edival. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Bom, e nesta participação de segunda-feira, dia 19, hoje nós vamos falar de um evento importante. Na verdade, dia 19 não, calma aí que eu estou acelerando os dias, né? Hoje nós vamos falar de um evento muito importante que acontecerá no próximo dia 25. E eu vou falar do leilão de touros, da Genética Aditiva. A Genética Aditiva e os seus parceiros estarão colocando à disposição do mercado touros muito bem avaliados. Por isso que eu estou aqui com o Jerônimo Machado, da J. Machado Agropecuária, que é parceira da Genética Aditiva, que vai falar-nos a respeito desses animais que vão à venda. Ô Jerônimo, é uma satisfação imensa falar com você e apresentar esses animais com extrema qualidade à disposição do mercado, até porque nós temos touros aí que no máximo, no top, eles vão até 5%. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui com você novamente. Dia 25 de setembro não foi por acaso que foi escolhida essa data, Adriano. Não foi por acaso. Porque é nosso aniversário, então estão todos convidados para o evento que beleza, hein? Que nós vamos oferecer lá no Terra Nova e presenteando com os clientes com os melhores touros que a gente pode oferecer, Adriano. É porque o mercado hoje ele está cada vez mais exigente. O mercado hoje quer comprar um produto e tem a garantia, a certeza que aquele... É como você vai comprar um remédio na farmácia. Chega lá e fala, me dá tal remédio. Você tem que ter uma garantia. Você compra porque você acredita naquele produto que ele vai resolver o seu problema. E os touros que a Genética Aditiva e os seus parceiros colocam à disposição do mercado, eles têm justamente essa função, atender a necessidade do investidor, do pecuarista. Adriano, muito se fala em melhoramento genético, né, que a pecuária tem que avançar, tem que usar tecnologia. A maneira mais simples que o produtor pode levar o melhoramento genético para dentro da fazenda dele é utilizando reprodutores que fazem, de criatórios que fazem esse trabalho com afinco, com critério. E a Genética Aditiva, a J. Machado, o Cláudio Zotesco, que também é parceiro desse leilão, a gente tem um trabalho de muitos anos, focado nas características importantes, econômicas, né? Então, a maneira mais simples é essa, o produtor adquire reprodutores que têm todo um trabalho de melhoramento genético para produzir eles. Entendi. Vocês trabalham perseguindo o tempo todo esse resultado e vai chegando a cada ciclo, eu tenho percebido isso, e parece-me que nos últimos 4, 5 anos, eu acredito, parece que vocês vêm afinando mais as violas. Porque eu estou dizendo isso, porque morfologicamente os touros de vocês estão agradando muito e cada ciclo que passa agrada mais ainda. E eu estou falando isso porque se você for na consulta pública da NCP, os touros que estão ali classificados entre os 10 melhores, eles vêm descendentes desse trabalho de seleção. Inclusive você tem o X9 que está, eu não sei se é entre o 8º ou o 9º colocado na consulta pública. E nas centrais de comercialização de sêmen, todo mundo quer esses touros. Exatamente. Você se referiu aí do padrão morfológico. O foco da nossa seleção são as características de produção. Mas a gente vem melhorando muito o padrão morfológico também, aquilo que você falou, para agradar todo tipo de clientes. Então, hoje em dia, a gente pode até ver nas imagens aí, os touros não deixam nada a desejar em termos de padrão racial. Mas, principalmente, são todas as características de produção que a gente tem o foco e tem a seleção com
bastante, vamos dizer assim, intensidade. Intensidade, com muito afinco, e o resultado vem aparecendo. E quem precisa comprar touro, meu amigo, o dia é 25. O ponto de encontro será lá no Terra Nova Eventos. Todos estão convidados para acompanhar, para estar conosco lá. Quem não puder, não tem problema, porque estará acompanhando de qualquer lugar do Brasil e da América Latina pelas lentes do Canal do Boi. Exatamente. 24 parcelas. Aproveitando aí, mais uma vez, reiterar o convite, dia 25 de setembro, no Terra Nova, com a transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Maravilha. Você volta daqui a pouquinho, agradeço a sua participação, você volta daqui a pouquinho dentro do Na Batida do Martelo para nós conversar mais um pouco, você falar um pouco mais e reforçar o convite para os amigos que estão nos acompanhando. Tá combinado? Tá ok. Então até daqui a pouco. E agora você vai acompanhar uma entrevista do Luiz Crozara. Ele conversou com a Márcia, porque no dia 24 acontece, na verdade acontece do dia 19 até o dia 25, acontece a Expo Brahma, lá em Uberaba. E o leilão do dia 24, ele acontecerá no Tatersal de eventos de elite, né? Rubico Carvalho, que fica dentro do Parque Fernando Costa. Neste evento nós teremos fêmeas, prenheses, alguns machos também estarão à venda. A realização é da Associação de Criadores de Brahma do Brasil. Vamos ver como é que foi o bate-papo. É o momento mais esperado, né, pela raça Brahma, é a nacional do Brahma, onde reúne aí o que há de melhor da raça, os melhores criadores, os melhores animais. E é um momento que a raça celebra a toda a sua pujança e imponência no mercado. Tá bom, e o leilão? O leilão é Brahma Brasil? Leilão é Brahma Brasil, acontece dia 24 de setembro, às 20 horas, aqui mesmo dentro do Parque Fernando Costa, no Tatersal Rubico de Carvalho, com transmissão do Canal do Boi. E aí esse leilão Brahma Brasil é o primeiro que está sendo realizado nesse modelo, nesse formato, pela Associação de Criadores de Brahma do Brasil. Nós vamos ter uma primeira parte do leilão, que é de prenheses, né? É um casal de prenheses por cada criador que está trazendo esses animais. E essa parte, Crozara, é muito interessante porque foi escolhida a dedo e cada casal de prenhez ele tem uma história, porque são das principais doadoras que construíram a raça Brahma no Brasil, né? Então, não é qualquer doadora, não é qualquer animal. É aquela que realmente teve vamos dizer assim, uma importância muito grande para a raça, foi a formadora aí uma das formadoras de todo o que é produzido, que nós temos de melhor hoje dentro da raça Brahma. Está aí em destaque neste evento que acontece no próximo dia 24 e você, meu amigo, é o nosso convidado especial com transmissão aqui pelo Canal do Boi. No dia 24 também não posso deixar de aproveitar a oportunidade de chamar a sua atenção para um leilão que acontecerá em Goiânia. Aí eu estou falando do Zé Abel, estou falando da BSB Agropecuária, estou falando do Elcio Castilho, que faz um trabalho com muito foco e também vem colhendo bons frutos, vem colhendo bons louros. Eu quero ir até Araçatuba agora, porque nós vamos manter contato com a equipe da Central Leilões. Hoje à noite, o ponto de encontro aqui pelo Canal do Boi é com a equipe da Central Leilões. Eles que estão com uma agenda muito cheia essa semana. E aqui está meu amigo Lourenço Campo. Ô, Lourenço, boa noite para você, seja bem-vindo. É sempre uma satisfação, um prazer falar com você, meu amigo. Vocês estão com a agenda toda repleta essa semana com muitas atividades, mas especificamente hoje à noite nós temos um encontro marcado aqui, é o Nelore Vanguarda, né? O Adriano, se fosse só essa semana era fácil, né, rapaz? Mas graças a Deus é o ano inteiro, né? Uma agenda de 160, 170 leilões aí com o SBA. Que muito nos orgulha, né, ter o SBA como nosso principal parceiro comercial aqui nos nossos leilões. Eu estou aqui, rapaz, hoje me preparando, né, já ultimando os preparativos aqui, para mais um grande evento que mais uma vez, a gente poder disseminar uma boa genética da raça Nelore. Vanguarda do Nelore, um grupo de criadores que se uniram já há 4 anos e fazem desse leilão o ponto principal da sua comercialização dentro de cada ano, tá? Rodrigo Peck, que fora ser o assessor do nosso leilão, Rodrigo também é um dos criadores que compõem o Nelore Vanguarda e vai poder passar para a gente o que foi apartado, como é que foi montado, o que nós temos de bom para esse leilão, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Lourenço. Hoje o leilão está recheado de grandes touros, tanto nos lotes individuais, que temos touros de repasse, como é o caso do lote 19, 21, Sim. 28, como também temos touros
múltiplos aí, lotes múltiplos de 3, 4. Exatamente. Esse é o lote 19, um garrote espetacular. Esse daqui é filho do grafite. Do grafite da Bela, né? Da Bela em Vaca Berilho. Olha que beleza, rapaz. 903 quilos, top 3%, um garrotaço. É. Um garrotaço. E é um leilão para os criadores pensarem, como você está dizendo, até animais de repasse, né? Isso, exatamente. E também para quem quer comprar volume, várias baterias e bons. Olha que tourada grossa essa daí, ó. Esse é um lote que vai entrar, são 4 touros. Qualquer um poderia entrar em lote individual, claro. Mas devido ao formato do leilão, de 100 touros, um pouco mais de 100 touros, e tempo de canal, tivemos que agrupar alguns lotes. Do céu. Mas eu acho que o bom desses touros aqui é estarem juntos mesmo, que é o mesmo modelo de carcaça, o mesmo perfil, modelo, né? Exatamente, mesmo modelo. Impressionante. Para quem quer volume e qualidade, esse leilão está muito bom para isso. É isso daí. É a 4ª edição do leilão Nelore Vanguarda, que tem a família Peck, né? O Rodrigo e o seu Américo como um dos donos, Nelore Zuma, Nelore Zenan, o Ricardo Faganello, né? Nelore Rifa. E o nosso amigo Luiz Fernando Caetano, não é isso? Isso, Nelore LFC. Nelore LFC. E esse ano com 2 convidados especiais, que é a Bia Bisa e o Eduardo Bernardes. Eduardinho Bernardes Filho está aqui com a gente também. Outro touro de destaque, esse daqui é nosso, né, Rodrigo? Esse é um touro nosso, um filho do Master, do João em Vaca Ranch. É um touro com bonito, 980 quilos. Espetáculo, né, velho? É um touraço, muito bom. A mãe dele também é uma doadora muito boa nossa, vem da família da Itália 4, que dispensa comentários, né? Muita fertilidade e habilidade materna. É isso daí. Então, o encontro hoje, o Adriano Dival, é com essa turma aí, ó. Esse gado que vocês vão vendo aí, um gado muito especial, né, do grupo Nelore Vanguarda, na 4ª edição. E eu tenho muita honra e muito prazer de poder estar à frente desse trabalho mais uma vez, com a nossa empresa, com a nossa estrutura, poder disseminar essa genética espetacular desses 4, 5 criadores que compõem o Vanguarda, tá bom? Adriano, bom trabalho para vocês. Segue com o programa, a gente volta às 20h30, já para o início do leilão, porque é bastante lote hoje, pai, são 100 touros à venda. É verdade. Um abraço a você, Lourenço, tudo de bom. Pessoal do Nelore Vanguarda também, daqui a pouquinho eles voltam em definitivo e sempre no horário, a partir das 20h30, aqui pelo canal do Boi. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrando essa participação aqui dentro do Pecuária BR, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com o programa Na Batida do Martelo. Vamos destacar estes eventos e outros também que acontecerão no decorrer da semana e nos próximos dias dentro do mês de setembro. Você é o nosso convidado especial. Renata? Tá certo, obrigada pela participação, Adriano e Dival. E o vazio sanitário da soja acaba nos próximos dias em algumas áreas produtoras do país. No próximo bloco, você vai saber quais as regiões onde a situação é favorável para o plantio da soja. E também a previsão do tempo para os próximos meses com Thaís Baroni. Nós já voltamos. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas, como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Quando a Chevrolet diz que até quem critica vai se apaixonar, não é força de expressão. Milhares de consumidores estão testando, aprovando e comprando a nova S10. Você sentir o motor muito mais cheio, muito mais potente. Caramba, me segurou sozinha. Esse carro resolve todos os problemas de quem gosta de um off-road. E com essa condição, a hora de se apaixonar é agora. Nova S10 Flex com taxa zero. Consulte também condições especiais para produtor rural e CNPJ. Venha fazer um test drive. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp.
Ruminar, quem usa indica. Vem aí o 7º leilão virtual Canchim Primavera. Dia 14 de setembro, às 20h30, pelo Canal do Boi. Oferta de 50 touros de excepcional qualidade, prontos para a estação de monta. Animais dos mais tradicionais criatórios de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Frete facilitado. Adquira reprodutores avaliados com alto desempenho. 7º leilão virtual Canchim Primavera. Transmissão Canal do Boi. 6º leilão Estrelas do Quarto de Milha, dia 12 de setembro, segunda-feira, às 19 horas, no Parque Laucídio Coelho, na Acrisul, em Campo Grande. 50 animais da raça Quarto de Milha, venda de matrizes importadas, doadoras de embriões, animais para esporte, reprodução e trabalho. Na Acrisul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Realização Taquari Horse Leilões Rurais. Transmissão Novo Canal. Dia 15 agora termina o vazio sanitário, ou seja, o produtor já vai ter autorização para começar a safra 2016-2017 de soja. Estou aqui com o João Pedro para falar de clima, mas antes vamos ouvir a nossa meteorologista, Thaís Baroni, o que a meteorologia diz sobre o clima nos próximos meses, próximas semanas, nas áreas de produção de grãos. Thaís. Nessa semana acaba o vazio sanitário da soja nas principais áreas produtoras do país. E é por isso que a grande preocupação por parte dos produtores são os níveis de umidade do solo. Nesse momento, a condição do solo está um pouco melhor mais uma vez em todo o centro-sul do país, em especial nos 3 estados da região sul, onde o solo está inclusive encharcado em algumas áreas. Já na região centro-oeste, entre Mato Grosso, Goiás e no norte do Mato Grosso do Sul, o solo ainda está com baixos níveis de umidade. E como não há previsão de muita chuva nessas próximas semanas, esse cenário não deve mudar. Na verdade, nesses próximos 5 dias vai chover muito pouco em grande parte do país. E em toda essa área, além de termos pouca chuva, teremos temperaturas em elevação. E isso continua também ao longo da próxima semana. Em toda essa área, o solo ainda vai continuar com baixos níveis de umidade nesses próximos dias. Somente naquelas áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e lá na região sul é que as condições de solo ficam um pouco melhores e a situação fica mais favorável ao início do plantio da soja. Somente no final do mês de setembro, entre os dias 22 e 26, é que volta a chover em algumas áreas da região centro-oeste. Mas, por enquanto, é uma chuva muito fraca, isolada, que não atinge todas as áreas produtoras e também não recupera a umidade do solo, que ainda continua muito baixa. Nesses próximos dias, só mesmo naquelas áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, em toda a região sul, é que as condições serão um pouco melhores ao plantio. Durante o mês de outubro, a chuva volta a atingir um pouco mais a região centro-oeste e ela vem até em altos volumes em algumas áreas. Em outubro, a chuva fica um pouco mais regular em relação ao mês de setembro e a situação fica um pouco mais favorável em algumas áreas. Mas é a partir do mês de novembro que a chuva ganha ainda mais intensidade. Entre outubro e novembro, como os volumes de chuva começam a aumentar em algumas áreas da região centro-oeste, essa chuva já será suficiente para recuperar a umidade do solo em algumas áreas. E é por isso que entre esses 2 meses, a situação será um pouco mais favorável ao plantio. Só que agora, nas próximas semanas, até o mês de setembro, ainda teremos chuvas bastante irregulares nas principais áreas produtoras do país. Pois é, João, a autorização já vai ser dada dia 15, né? Mas o produtor precisa fazer conta para saber se a semente dele vai resistir ou não, caso, e a previsão está dizendo que não vai chover. A região sul do Brasil novamente vai conseguir plantar na época... Paraná vai ser o grande beneficiado, como foi o ano passado. Foi o grande beneficiado que conseguiu plantar na época certa, conseguiu colher, conseguiu plantar o milho segunda safra na época certa. Vai complicar para o centro-oeste, a exceção de Mato Grosso do Sul, que você, na região que houveram chuvas boas há uma semana atrás, onde que recuperou parte da umidade do solo, porém não há previsão de continuidade em volumes significativos. Então, nesse momento, o produtor tem que pensar muito bem na hora de iniciar o plantio, porque se ele plantar e tiver que replantar posteriormente, por questão de mau stand, de pouca germinação, a seca, é arriscado. Você trabalha com um cenário de uma margem bem menor para o próximo ano, em relação ao aumento de custo e uma redução de preço do grão para o 2017.
Outro fator importante que o produtor tem que olhar nesse momento é como é que está a cobertura de palha dele. A palha no solo passa a ser um elemento extremamente importante, porque você está vendo, além da falta de chuva, uma temperatura elevada. Se você botar um termômetro dessas terras peladas, dá 40, 45 graus brincando no solo. Então, quando você tem uma cobertura de palha, você consegue uma diferença de quase 10 graus centígrados, 10 graus Celsius, em relação à terra pelada e à terra coberta. Então, nesse momento, os produtores que conseguiram montar uma boa palhada em cima do solo, eles têm uma vantagem maior em relação aos que não têm. Porque se você plantar numa terra pelada, a temperatura é muito alta, ele chega a cozinhar a semente que quando inicia o processo de germinação. Você vai ter uma regularidade de chuva, conforme mostrou o pessoal da SOMAR, a partir de outubro, ou seja, você não vai ter aquela condição de começar o plantio da segunda safra, pensar em plantar a segunda safra de milho a partir de mês de janeiro. Você vai ter que já postergar para fevereiro, porque o principal estado produtor é Mato Grosso. Mato Grosso não está, né? O solo está seco, não há previsão a curto prazo. Então, nesse momento, o produtor tem que ter muito cuidado, ele vê a umidade do seu solo, vê se as condições estão boas e principalmente ver se ele conseguiu formar uma boa palhada. Palhada, nesses momentos, nessas épocas de mudança climática que nós estamos vivendo, a temperatura aumentando, você tem veranicos mais intensos, é a única alternativa que ele tem para minimizar esses problemas. Bom, as pastagens, vamos falar agora dos pastos. Pasto também é cultura e as orientações devem ser observadas para quem vai implantar os pastos a partir de agora. Vamos saber o que a Thaís diz a respeito da previsão do tempo. Olha, na área central do país, a condição do solo ainda está muito ruim por conta da falta de chuvas e das altas temperaturas. Em toda essa área, a umidade do solo não sobe há bastante tempo por conta dessa situação. Em algumas outras áreas da região central do país, principalmente do Mato Grosso do Sul, até mesmo em algumas áreas de São Paulo e do sul de Minas, a condição do solo e, consequentemente, das pastagens está um pouco melhor, já que os níveis de umidade do solo estão mais elevados. Lá na região sul, o solo está com bons níveis de umidade nos 3 estados. Mesmo assim, a qualidade das pastagens não está muito boa por conta das geadas que atingiram a região nos últimos meses. Agora, nesses próximos dias, principalmente agora nas próximas semanas do mês de setembro, ainda há risco novamente para a formação de geadas em algumas áreas de pastagem da região sul. Teremos mais uma outra onda de frio prevista agora nessas próximas semanas, que deve derrubar novamente as temperaturas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Nas outras áreas do Centro-Sul, desde o Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas, temperaturas também devem cair um pouco com essa outra onda de frio, mas o risco para a formação de geadas é um pouco menor. Enquanto isso, ainda não há previsão de chuva também na área central do país. Durante o mês de setembro, a chuva ainda vai ficar mais concentrada nos 3 estados da região sul, entre São Paulo e algumas áreas do sul de Minas. No centro-oeste, até chove nessas próximas semanas, mas é uma chuva ainda que deve ser bem irregular e mal distribuída e não deve ser suficiente para recuperar a umidade do solo. Na verdade, isso vale também para o centro-oeste, não só para o centro-oeste, mas também para algumas áreas lá da região norte e do interior da região nordeste. Em toda essa área, ao longo dessas próximas semanas, até o final do mês de setembro, ainda não há previsão de volumes expressivos de chuva que devam recuperar a umidade do solo e melhorar a condição das pastagens. Durante o mês de outubro, a chuva volta a se espalhar um pouco mais em algumas áreas centrais do país e já volta a chover com um pouco mais de volume e até intensidade lá na região centro-oeste. Por enquanto, em outubro, a chuva também não deve ser tão regular. Ela ainda vai continuar ocorrendo em forma de pancadas e o período de chuva, o período entre uma chuva e outra, ainda será um pouco longo durante o mês de outubro. Em outubro, a chuva não será completamente regular na área central do país. A situação começa a melhorar, mas ainda assim a umidade do solo não deve subir tanto. Lá na região sul e também em parte da região sudeste, a chuva aí sim continua ocorrendo de maneira um pouco mais frequente e regular. E é por isso que nessa área as condições de umidade do solo continuam um pouco melhores. Mas a partir do mês de novembro, aí sim a chuva ganha intensidade e se espalha ainda mais em grande parte do país.
Até mesmo lá na região Nordeste e em parte da região Norte, a chuva já passa a ocorrer com um pouco mais de volume e também frequência. E é por isso que a partir do mês de novembro, as condições de umidade do solo já voltam a melhorar em grande parte do país, principalmente nessa região. Mas até lá, a umidade do solo ainda continua um pouco mais baixa, principalmente entre o centro-oeste, no interior da região Nordeste e em parte da região Norte do país. João, para implantar as pastagens, o que você diria? Bom, vamos começar primeiro pela situação atual. Aquele produtor, aquele pecuarista que não tem pastagem recuperada, que não faz a integração, com certeza está com dificuldade nesse momento, porque você tem uma pastagem rapada, que você não tem raiz, você olha, tem 5, 10 centímetros de raiz, não tem mais nada. Qualquer chuva que acontece, ele começa a verdejar, o gado vem, come aquilo ali e já para o processo, porque não chovendo, não continuando a chuva, não invernando, vou falar assim, ele não tem raiz. Agora, isso é importante o senhor e a senhora olharem. Vão olhar fazendas onde há integração, onde que o pessoal planta agricultura e faz integração, ou que mantém as pastagens num bom nível de fertilidade. Esse pasto, ele mesmo com pouca chuva, ele brota, porque ele tem raiz. E se você olhar um perfil de solo com braquiária, por exemplo, você encontra raiz até mais de 1,5 metro de profundidade. Ou seja, essa planta busca água, ela busca nutrientes e consegue brotar. Então, nesse momento, também fica arriscado ele colocar semente. Esse é um ano complicado, porque o preço da semente subiu também bastante. Você tem uma dificuldade de oferta de quantidade e qualidade de sementes em função do ano que foi ruim, o primeiro semestre. Então, é o momento de olhar com muito cuidado. A partir de outubro, quando regularizar a situação, entrar no processo de plantio de pastagem. Muitos produtores estão usando, pecuaristas estão usando plantio de milheto simultâneo com as forrageiras, porque dá pastejo num prazo mais curto, 45, 60 dias. Então é o momento dele usar essa estratégia para ele conseguir ter uma oferta de forragem melhor para o gado. Que nesse momento, com certeza, quem não faz integração ou quem não tem pastagem bem manejada, está passando por dificuldade. O gado emagrece, vacada parindo, no próximo mês alguns já começam a estação de monta e a vacada não está em bom estado corporal. Por quê? Porque o pasto está fraco, o suplemento está caro, aqueles suplementos que sempre tinha oferta, bastante suplemento, está um pouco mais caro que o ano passado e difícil, algumas regiões não tem aqueles suplementos mais baratos que se usavam como proteico para o gado. Então é um ano complicado, você tem que ter cuidado e olhar, prestar atenção nas informações de meteorologia, que normalmente, no prazo curto, acertam mesmo. Obrigado, João. Bom trabalho, Zé. Valeu. Mercado do boi gordo em alta. Segunda-feira movimentada com reajustes positivos em 9 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Acompanhe a análise. Segundo a análise, o mercado do boi gordo começou movimentado nesta segunda-feira. Houve reajuste positivo para a arroba do macho terminado em 9 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Na maior parte das regiões, ainda há resistência de alguns compradores em pagar mais pela matéria-prima. Mas quem precisa comprar acaba tendo que aumentar os preços. A disponibilidade de animais terminados é limitada. Além disso, as recentes melhoras nas margens de comercialização permitem negócios com preços maiores. No atacado, preços estáveis depois das altas seguidas, com o boi casado de animais castrados cotado em R$ 9,96 o quilo. Para o curto prazo, fica a expectativa quanto aos preços da carne e também a margem das indústrias, que podem permitir pagamentos maiores para o boi gordo. Vamos acompanhar agora a cotação de preços com as nossas duas fontes de informação. A Rural Business hoje tem informações divergentes, não é, Renata? Exato, mas nós vamos explicar. A Rural Business apura preços para uma boiada de boa terminação, boa carcaça, boa logística entre a fazenda e a indústria. Hoje a Rural Business apurou muitas quedas no preço da arroba, a gente já vai ver. A outra fonte, a Scott Consultoria, apura os preços para uma boiada comum, ao contrário, apurou muitas altas, como você disse, Renata, na análise da Scott. Vamos começar com o Sudeste, preço Rural Business para São Paulo, queda hoje, vamos combinar, você vai falando de quantos reais? Certo, Zaidan. São Paulo, R$ 2,154, Minas Gerais. R$ 3 na roupa. 146, vamos ver Rio de Janeiro agora.
Já pode ir falando se teve alta de R$1, Zaidan. Alta de R$1 para 150. Vamos ver os números da Scott agora. As duas cotações à vista. Na Praça de São Paulo, tudo igual, R$150 para Araçatuba e Barretos, Triângulo Mineiro, 139. Na capital mineira também, tudo igual à última sexta-feira. Norte é que teve alta, né, Renata? Alta de R$1. No sul de Minas, igual, 146. Rio de Janeiro também, tudo igual, R$145. E agora para a região sul do país, começando o preço rural no Paraná, R$151, uma queda de R$2. Santa Catarina, R$153. Ainda preço rural business na região sul, queda também no Rio Grande do Sul, R$5,06 o quilo vivo, uma queda de 10 centavos em relação à última sexta-feira. A Scott agora à vista, noroeste do Paraná, R$150, oeste de Santa Catarina, R$149. R$1 de alta. De R$1. Ainda a região sul, pela Scott Consultoria, oeste do Rio Grande do Sul, R$4,65 o quilo. Pelotas, R$5 o quilo vivo. Agora, Centro-Oeste, a Rural Business apurou alta para Mato Grosso do Sul, mas vamos começar com Goiás, 141. Mato Grosso do Sul, 146, teve uma setinha aí, teve alta de R$1 para Mato Grosso do Sul. No sul do Mato Grosso, uma queda de R$1 para 138. Agora os números da Scott, começando com a Praça de Goiânia. Alta, teve alta. Teve alta. R$1, Zaidan. Para 136, no sul de Goiás tudo igual, 136. Campo Grande e Dourados também preços firmes, segundo a Scott. Vamos ver agora Três Lagoas, que fica em Mato Grosso do Sul também, no leste do estado, 140. As praças pesquisadas em Mato Grosso, todas elas com preços estáveis, tudo igual à última sexta-feira. Vamos ver agora. Para a gente finalizar, as regiões norte e nordeste do país, começando pela Bahia, R$151, queda para rural de R$2 na arroba. Maranhão, R$129, ainda preço rural business. Pará, R$134, Tocantins, R$135, preços estáveis. Ainda agora em Rondônia, R$129, queda de R$1. Agora preço Scott Consultoria à vista. No oeste da Bahia, houve alta, fechando hoje a 147, uma alta de R$1. Sul do estado, 143. Oeste do Maranhão, 125, também alta de R$1. Ainda preço Scott à vista, Redenção do Pará, 128, alta de R$1. Marabá, 124. Paragominas, 126. Para a gente finalizar, preço Scott Consultoria à vista, sul do Tocantins, 132. Norte do estado, 129, sudeste de Rondônia, R$127, uma alta também de R$1. Bora, Zaidan? Bora. Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Vamos lembrar que amanhã, ao meio-dia, tem início a nossa transmissão direto da Sociedade Rural Brasileira em São Paulo, do leilão judicial da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo. E, na sequência, Adriano Irival traz mais informações da nossa agenda de leilões. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.